Bem-vindos ao 28º episódio do podcast da InfoSign, que é a plataforma de divulgação dos mercados e das tecnologias de impressão digital e comunicação visual. Eu sou o Luiz Emanuele, o editor do infosign.net.br, e esse aqui vai ser o nosso primeiro podcast de 2026. Que honra! Que honra, né? Que honra! E justamente a gente vai aproveitar a ocasião para a gente falar de um assunto que é pertinente agora no começo do ano, que é justamente as tendências de impressão digital para agora para o ano de 2026. E aí a gente tem como convidados aqui o Ricardo Pi, que é o diretor-geral da Dirt Brasil, e o Rony Montini, que é o gerente comercial da Dirt Brasil. Legal. Exato. Bem-vindos e eu acho que assim, vocês têm embasamento suficiente para a gente falar só de, quer dizer, passar algumas horas aqui falando de tendências para 2026, mas a gente vai ter uma hora só, né? A gente vai ter que controlar bem isso. Primeiramente, obrigado pelo convite, em nome da Dirt. Muito obrigado pelo convite. Eu sei o quanto esse tipo de projeto é difícil, né? Você conseguir tocar em frente um projeto como esse, reunir as pessoas, tempo, agenda. Sim, e é um projeto voltado a levar informação para o mercado, então parabéns. Obrigado. Rony, bem-vindo também. Rony já, na verdade, já fez um podcast com a gente no ano passado, então ele já tá, já é da casa aqui, Já sou da turma da InfoSign, né? Muito obrigado por mais esse convite, né? Sempre uma honra poder compartilhar aí das informações da Durst com todo mundo. Legal, então vamos começar. Queria saber de vocês sobre as aplicações. O que vocês veem aí como tendência, o que deve crescer, ou até aquilo que está meio em decadência, principalmente nessa nossa área de grandes formatos, né? Então, assim, vocês podem apontar para a gente assim, quais são as tendências para agora 2026 em termos de aplicação. Bem, o Ricardo acabou de chegar da Europa, de uma reunião onde foi apresentadas aí algumas novidades, né, Pi? Sim. E entre elas, eu acho que uma das grandes novidades em relação a aplicações do nosso mundo de comunicação visual é a crescente na utilização de material têxtil na comunicação visual, né? Então, Ricardo, pode falar um pouquinho. O Brasil... Você está falando do digital signage, né? A gente chama isso de soft signage. Exato. Infelizmente, o Brasil está há alguns anos atrasado nessa aplicação. Hoje, já há um bom tempo, o soft signage já é uma realidade tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, né? Quais são as vantagens principais? Hoje, todo e qualquer evento, feiras e eventos já são praticamente feitos em tecido. 100%, tá? lá. 100%. Assim como também os pontos de venda. Você não tem mais banner em lona, tá? Nem em stands, nem, por exemplo, em pontos de venda. Quais são as vantagens do tecido? Primeiramente é o peso, tá? Então você tem um material extremamente leve, onde você consegue imprimir, dobrar esse material e fazer uma logística muito mais fácil, né? Imagina os Estados Unidos, que é um país continental, e que o custo logístico lá é elevado. Então eles resolveram isso de uma forma muito simples, né? O cara está em qualquer lugar nos Estados Unidos, ele imprime, coloca isso numa caixa pequena, dobra e lá na ponta qualquer um instala. Porque o caimento do tecido ele é perfeito, né? E no Brasil a gente continua ainda devido ao custo baixo, imprimindo em lona. Qual é o problema da lona? Você tem que colocar um tubete, ela não pode amassar. Para você instalar isso é um material pesado, muitas vezes você precisa de ilhós, você precisa de infraestrutura, é uma instalação especializada. Já o tecido não, o próprio lojista, ele faz essa instalação de um tecido num ponto de venda, no shopping, isso aqui. Então já é uma realidade consolidada. Outra coisa é o armazenamento, você pode armazenar esse material e utilizar nas próximas campanhas, ou no segundo momento, ele ocupa pouco espaço. O desperdício hoje envolvendo adesivo e lona ele é muito grande. Para o meio ambiente ele é muito grande, né? E o Brasil ele teve um segundo retrocesso. A gente já estava muito atrasado nessa aplicação de soft signage. E com a chegada da pandemia, o Rony talvez possa adicionar melhor que eu, em busca, a pandemia ela trouxe um prejuízo muito grande para o Brasil, além do prejuízo humano, né, de muitas vidas que foram perdidas. O problema é que a nossa moeda ficou muito fraca. Então você compara o dólar e o euro. O euro estava custando 3,50, 3,70 antes da pandemia, chegou a 7. Né? O euro 2,80, 3,
chegou a 6,50. Ou seja, o valor que o empresário brasileiro precisava investir em tecnologia importada dobrou. Então ele se viu num ponto de decisão de ter que retroceder e voltar a comprar equipamento solvente. O Brasil já estava praticamente saindo dessa tecnologia solvente. Porque já foi uma discussão já de 15 anos atrás. Porque é proibido em exatamente. muitos países. A maioria dos países, principalmente do primeiro mundo, é proibido. Você tem uma série de restrições com a tinta solvente. Uma série de restrições. Mesmo no V, a gente é obrigado a seguir diversos protocolos de normativas, na verdade, selos de respeito ao meio ambiente. No V. Imagina o quanto isso deve ser muito complicado para o solvente, por isso que ele foi proibido em muitos países. Então, o Brasil, de novo, ele deu um retrocesso depois da pandemia, né? Mas voltando à pergunta inicial, né, eu tenho essa capacidade de falar bastante. Sim, o soft signage, ele é uma realidade há muitos anos que a gente precisa no Brasil amadurecer. A gente precisa, na verdade, fazer um trabalho com agências de publicidade, grandes contas, fazer com que esse conceito se torne não especial, mas esteja standard. Que o normal, a gente tenha uma comunicação mais limpa, mais bonita, mais leve, né, Rony? Então, inclusive a informação para o mercado, como nós estamos fazendo agora, né, uma informação correta, limpa para o mercado, é muito positiva, porque normalmente os empresários acabam vendo o custo da matéria-prima para fazer a peça publicitária. É ainda o custo, né, que ainda é preponderante ali, né, na decisão. Né? Só que, se a gente parar para pensar, quando criada uma campanha, seja do que for, essa campanha tem vários momentos e apenas um pequeno momento se chama impressão. Né? Nós temos aí, antes da impressão, muitas coisas acontecendo e depois da impressão, muitas coisas acontecendo. Se os empresários começarem a pensar em todas essas outras etapas que existem pós-impressão, eles vão ver que, inclusive, o custo do soft signage também é muito convidativo, mas muito mesmo. Entendeu? Então é uma e forma baixou ainda cultural. mais, porque antes a gente é obrigado, hoje é uma realidade, você ter a sublimação. Sim. A Dirt já tem uma solução de sublimação direta no tecido. Sim. Né? Você não usa mais o papel e a calandra. Olha dois processos. Um processo demorado que você está economizando. Né? E você tem que ter uma calandra também, boa, né? robusta. E em junho do ano passado, na FESPA, que foi em Barcelona, não, foi em Barcelona, no ano passado. Eu acho que sim. Foi em Berlim. Na FESPA Berlim, a gente lançou a primeira solução soft signage com 5 metros de largura. Exato. Específico para o mercado de feiras e eventos. Porque o pé direito de um stand é maior que 3 metros. E aí, na feira, a Dirt vendeu 17 ou 18 unidades. E menos de um ano, né, depois desse lançamento, a gente já está com quase 90 pedidos. A maioria desses pedidos já foram no mundo inteiro. Estados Unidos é muito forte. Também é muito forte. Então, olha a demanda represada que tinha numa aplicação de tecido para 5 metros para feiras e eventos. Ou seja, esses caras que compraram essa máquina vão poder vender essa aplicação a um preço diferenciado. Quanto custa um pé direito com 4 metros com um tecido sem emenda? Uma aplicação agora recente, as Olimpíadas de Inverno. Todas feitas em Dirt. Todos aqueles palanques, tudo que você viu de comunicação. A decoração toda ali da... Sim, 100% feito em tecido, impresso nas nossas iSubs, nas iSub Techs. Ele falou muito de aplicação, né? A gente falou do soft signage. Então, me permita pontuar outras coisas. Sim. A Dirt nunca teve uma máquina True Flatbed, uma mesa plana de verdade. Sempre híbrida, né? Nós lançamos a P5X. Ela já foi lançada na FESPA do ano passado, inclusive no Brasil. Exato. Qual é a vantagem dessa máquina? Essa máquina traz uma qualidade como a gente nunca viu. E ela tem, adicionalmente, verniz e cor flúor. Além do branco, 4 cores ou 6 cores, que já é o padrão. Então, você consegue fazer aplicações no ponto de venda como lenticular, você consegue ter uma imagem em movimento. Detalhe, me permite te cortar. Complementar. Isso. Faz lenticular em materiais não lenticulares, ou seja, você não precisa de uma lente. Você imprime a lente. Você imprime a lente. E pinta a lente depois. Exatamente, a precisão é tão grande, que são várias camadas, né? Que você vai exatamente, que ela consegue criar a lente em qualquer material e imprimir nessas lentes.
Então, como Sim. aplicação também, isso Já daí... tem gente usando, já fazendo esse Sim, tipo nós de Já temos aplicação 3 aqui. máquinas vendidas no Brasil, sendo 4. que 2 já estão instaladas. Exato, são 4 já vendidos. Ok. 2 instaladas 2 e uma instaladas, terceira, né? terceira chegando e tem mais. E para fazer essas aplicações, vamos dizer assim, diferenciadas, né? Que é com lenticular. Aí não é só a máquina, flúor é também. software também. O Fluor, sim, é uma tecnologia nossa de tinta, né? Aí, essa é a questão que eu queria trazer aqui, que é muito legal da gente discutir. A P5X é uma máquina para materiais especiais, de impacto no ponto de venda. Não é uma máquina de alta produtividade. Então, o cliente que tem essa máquina, ele vai vender projetos especiais a um preço especial. Apesar da tinta ter o mesmo preço competitivo igual das outras P5. O que você tem é uma máquina preparada para fazer coisas muito legais com uma velocidade reduzida. Porque para fazer coisas especiais, você precisa de mais tempo de máquina. É para projeto mesmo, né? A pergunta que eu quero fazer para vocês massa. dois. Quando uma empresa compra o display para pôr no ponto de venda, qual é o objetivo dele comprar um display? Pergunto para você, Luiz. É meio óbvio, né? Fazer o consumidor consumir. Tá, então assim, consumir. Então assim, você acha que o display ele serve só para guardar o produto? Não, eu acho que o objetivo final é vender o produto, né? Que ele tá ali. Então, vamos lá. É o ponto de venda, então é fazer vender, né? Eu cheguei a uma conclusão um pouco mais profunda. O investimento do cliente no ponto de venda é o quanto ele paga para chamar a atenção do consumidor dele na hora da compra. Então é o seguinte, se você tiver um display onde seus produtos estão ali, a sua marca tá legal, tá tudo em ordem, tá, a cor tá legal, tá tudo certo. Só que do lado você tem outras marcas com a mesma proposta. Ok? Isso te custou 20x. Tá? E aí você tem uma aplicação especial com uma luz negra, uma cor flúor, ou com lenticular, ou com verniz localizado. Imagina você vendendo um batom, onde você tem uma modelo muito bonita, que na área da boca dela você tem um alto brilho. Ou tudo isso junto, né? Ou tudo isso junto. Você vendendo, por exemplo, um gloss. E as pessoas passam e olham, e olham, e olham. Ele acabou dedicando 5 segundos para olhar para aquele display. Sendo que outras pessoas passaram e não pararam. Nesse momento, eu estou dizendo para você que o cara que gastou mais criando um display com uma aplicação especial, ele atingiu muito mais o objetivo dele do que outro que fez apenas um display. Vocês concordam comigo ou não? Sem dúvida. É o quanto eu estou pagando para atrair a atenção das pessoas no ponto de venda. Imagina uma loja de brinquedo onde você tem um super-herói e quando você passa na frente dessa aplicação, era o Superman e virou o Batman. Então a criança começa a voltar, a brincar, voltar, que é o lenticular que a gente chama de flip. Né? Ou a Barbie, que é a Barbie advogada, daqui a pouco você olha, é a Barbie esportista. O quanto de atenção você atrai para isso. E é nesse ponto que eu gostaria de chegar. Os nossos clientes, os clientes finais, eles pagam para ter atenção do cliente final, do consumidor final. Sim. E quando você cria algo muito legal, você pode cobrar mais, porque te custou a mais, mas lá na frente você chamou mais atenção do que seus concorrentes. E isso já está disponível no Brasil. E isso, na verdade, assim, tem aumentado também a consciência de que a gente tem essas tecnologias e que elas podem ser utilizadas justamente para esses fins, assim, porque às vezes acontece que esse público, a ponta, não sabe que existe todo esse aparato tecnológico que tem esse potencial, entendeu? Sim. Então, eu assim, acho que ele às vezes não compra, não faz um display assim, porque ele simplesmente ignora ou não conhece, não sabe que existe essa possibilidade. Então, aí nós voltamos novamente à questão do preço, do custo, né? Quanto custa, né, para fazer e tal. E é como o Ricardo falou, e foi muito bem colocado, né? O seu nível de investimento vai determinar o seu nível de retorno, não tem como. Isso daí é uma ciência exata. Então, infelizmente, hoje ainda tem muita gente pensando em custo, fazer coisa barata, só que se precisar fazer coisa diferenciada, existe como. Essa acho que é uma mensagem. E quando você fala de novidades, de tendências, as tendências são essas. Você se diferenciar de todos, né? Ser um ponto diferente. Eu acho que, só para complementar a sua pergunta, infelizmente a maioria dos clientes ainda não pensam nisso. Eles ainda pensam em comprar a máquina mais barata, com a tinta mais barata, para poder vender mais barato para o concorrente dele.
E isso é realmente um caminho muito perigoso, porque você não tem uma evolução tecnológica, você não tem um diferencial, aí você começa a ter entrantes de empresas que não pagam impostos, ou que compram tintas sem procedência e que vende mais barato que uma empresa séria, que paga impostos, que compra uma tinta ecológica, né, toda regularizada ou em linha com os selos de segurança e ecologia. Uhum. E aí, assim, é uma guerra E prejudica muito o mercado, que a gente né? já sabe que não vai dar certo. Uhum. Eu já vi isso várias vezes, né? Porque assim, é uma guerra para ver quem vende mais barato. E o único que ganha é o cliente que compra o produto entre eles. Eles estão ali, de verdade, se matando de faca. Canibalizando ali, né? E o cliente final ele tá dando risada, porque ele tá tendo ali um produto cada vez mais barato, tá? Quando você entende que esse caminho é um caminho sem volta e que isso não te interessa mais, tem vários clientes que mudaram o perfil da empresa. Falei, Ricardo, eu me matava de trabalhar com uma margem muito pequena e o pior de tudo, entregava o material e demorava 180 dias para receber e tinha que pagar a Durst ou o meu fornecedor em 30, em 60 dias. Não tem um fluxo de caixa para aguentar isso. Então tá na hora de parar, não. A minha empresa tem que ser saudável, eu tenho que investir em produtos bons, eu tenho que encontrar clientes que queiram comprar qualidade. Uhum. Então, isso é uma coisa que, para nós que somos fabricantes, né, do equipamento, do melhor equipamento do mundo, essa é a minha opinião, acho que do Rony também, espero. Bom, e falando nisso, não assim, é fácil. Inclusive não é fácil. fabricante, né? Não montador, único. fabricante, único no mundo, né? Que a gente é o único fabricante, né, de equipamentos digitais no mundo. Quando a gente diz fabricante, a Durst ela faz que a tem máquina. A gente faz desde o processo de usinagem. Não, vamos dar um passo atrás. A Durst tem uma empresa chamada Alupress, que minera a bauxita, transforma em alumínio, e todo o alumínio que você vê hoje dentro de nossas máquinas, carreagem, essas coisas todas, aquele material nasceu de uma empresa na essência do grupo, né? dentro da Durst. E por que ela faz isso? Aí vem o ponto. É óbvio que se eu pudesse pedir para a Durst, você não tem como fazer uma máquina mais barata, com menos... não seria uma Durst. Isso eu já ouvi do meu chefe várias vezes, né? Eles têm um posicionamento e segue aquilo, eles têm um nome... a Durst faz 90 anos esse ano. Exato. Ela tem um nome, ela tem a imagem da melhor solução, da solução mais robusta no mercado de impressão digital no mundo. E aí imagina a gente fazer uma máquina, né, que a gente está no Tirol, na Itália, que é um local que quando é inverno é um local muito frio. E você faz uma máquina lá num determinado ambiente e você manda essa máquina para o mundo inteiro. Você não sabe como essa máquina vai ser transportada e como vai ser o ambiente que ela vai trabalhar. Isso é uma coisa chamada dilatações de metais, que isso é uma coisa totalmente natural. Então, se você não tem a estrutura da máquina muito robusta, com alumínio, um alumínio especial, que é inclusive o mesmo alumínio utilizado pelas empresas de aviação, né? Você não pode ter dilatação, um alumínio mas muito nobre. Ou seja, a gente garante que o cara que comprou nossa máquina, aonde quer que ele esteja no mundo, ele vai ter a mesma qualidade, a mesma performance a qual a máquina foi criada na Itália. Entendeu? Independente das condições que ela tiver. Sim. Exato. Cabeça de impressão hoje. As cabeças de impressões são algumas poucas empresas no mundo que fazem para todos os outros players. Sim. Mas o que garante que uma máquina industrial como a Durst imprima tão bem e de forma tão confiável, com a mesma cabeça que um outro player de repente não tem? É tudo aquilo que está em volta. Em relação a isso, só para você ter ideia, nós temos máquinas P5 instaladas aqui no Brasil há 6 anos que nunca trocaram uma cabeça de impressão. Acho que nunca. Para 7 já, Irmão. 2019, né? É isso. Então, não isso, trocou a cabeça. Nunca, não trocaram cabeças. E isso eu estou falando mais de uma máquina, tá? Então, não é só uma questão de ter uma máquina robusta, de ter total controle em relação à tinta original, o software nosso, tudo. Esse conjunto, né, todo traz essa excelência, essa longevidade, entendeu? Nos equipamentos Durst. E falando nisso, né, de robustez e tudo mais, o que vocês acham que vai pesar também agora em 2026, em termos de velocidade, qualidade, automação, ou seja, de características quando a gente fala de impressão digital? É exatamente aquilo que a Durst anunciou, né? Quais são as perspectivas para o futuro. Nós tivemos essa conversa ontem
que imprimir bem hoje ele é mandatório. Todas as Sim. máquinas têm que imprimir bem com qualidade, né? Até mesmo porque as cabeças de impressão hoje disponíveis nos mercados, elas são cabeças boas, com boa qualidade, né? O que vai determinar é que determinados tipos de cabeças são melhores para alguns tipos de projetos, né? Principalmente tipos de máquinas, single Por causa do pass, fluido, multipass, né, da tinta. pelo projeto como um todo, né? Taxa de disparo, várias coisas, né? Tipo de tinta. Então é o seguinte, eu vou responder a tua pergunta e complementar o que o Rony falou aqui agora. Por que que o meu cliente não trocou uma cabeça há 7 anos? Porque além da máquina ter um controle de temperatura, ter controle de pressão, ser uma máquina que ela tem gestão de informação interna, onde eu consigo identificar problemas e fazer ajustes da máquina. Preditivamente, antes de acontecer. O que acontece que é muito interessante é a tinta. A nossa tinta, ela é desenvolvida pela Durst, tá? A tinta é nossa, é uma propriedade intelectual da Durst, onde a gente gasta muito tempo no laboratório estressando a cabeça e simulando ambientes de impressões diferentes. Então a gente sabe a formulação química exata que cada máquina nossa tem que ter para que ele atinja a melhor cor possível, gastando o menos possível e conservando a cabeça ao máximo possível. Essa é a fórmula mágica. E com um grande desafio. Olha, as tintas Durst, as tintas UVs da P5, elas possuem 19 certificados ambientais. Por que isso é mais um desafio? Porque muitas vezes algum órgão, né, normalmente europeu, que é o que rege esses certificados, são os mais restritos, os mais críticos mais do mundo. rígidos do mundo. Eles chegam e falam assim, olha, esse componente aqui que você está usando na tinta tal, esse não é mais permitido. E simplesmente a gente tem que se virar para arrumar alguma outra coisa. Essa é Mudar a fórmula, né? É a parte mais difícil do nosso trabalho. Porque eles atualizam essa lista de produtos químicos ano a ano. E a gente recebe um comunicado, esse componente não pode mais. Cara, imagina, a gente trabalhou anos para chegar naquela formulação, falar, ó, esse componente que você tem que tirar agora, mantendo a mesma segurança, a mesma cor, a mesma flexibilidade, a mesma aderência. E vai ter que manter o mesmo preço também, né? E o mesmo preço. Porque não, o cliente vai tirar tudo o né? mesmo preço. É muito complicado, é muito complicado. As nossas tintas, as nossas máquinas são sistema aberto, tá? E os nossos clientes, todos eles usam tinta original. Isso demonstra... Mas poderia usar Poderia, a tinta é aberta, não existe nenhum chip, né? Que você é obrigado a... o contador com chip passou 1000 litros, queima aquele chip e você tem que colocar outro junto com uma outra tinta. Não. E é aí que está o grande pulo do gato. Quando uma empresa sabe que está vendendo uma tinta boa, original, por um preço justo, ela não precisa pôr chip. Com baita rendimento, né? Ela não precisa pôr o chip. Então, quando o meu cliente lê o batch number, né, o lote, ele não está lendo porque ele é obrigado, senão a máquina vai imprimir. Não. Ele está lendo porque se for identificado em algum cliente no mundo algum problema, a hora que ele lê, a máquina dele vai alarmar. Não use esse lote de tinta, contate o seu revendedor local e peça um novo lote. Tudo é para proteger o cliente, não é para que a gente só consiga vender o nosso produto. Não. O objetivo é cuidar do investimento do cliente a longo prazo. Luiz, e evitar que tenha algum problema de produção ali que pare a máquina, né? Ou pare a produção, na verdade. Um ponto muito importante que nós da área comercial sempre falamos para o cliente é que ao comprar um equipamento Durst, o cliente acaba virando nosso sócio. Porque como funciona essa sociedade? Nós vamos manter o equipamento dele funcionando, abastecido de tinta, com a melhor tinta possível, com o melhor rendimento possível, e a parte dele na sociedade é imprimir. Então, é isso. Então, é uma sociedade entre o cliente e a Durst. A gente costuma dizer que o cliente final dele é o nosso cliente. Exato. Ele entra com o know-how dele e a gente entra com a tecnologia de impressão. Eu até venho sempre atualizando o meu time comercial. O Rony agora está à frente do comercial. Ele era o nosso business developer durante 11, 12 anos. E ele assumiu essa função agora para me ajudar, que eu tenho outros projetos dentro da Durst para resolver, né? Para conduzir. E o Rony vem aí me ajudar liderando a nossa equipe. Eu falo, a gente não vende máquina de impressão. A gente vende solução. A solução o cliente paga para eu solucionar o problema dele de impressão. Ele vai vender o display dele, vai vender
o envelopamento Para dele. o cliente resolver o problema do cliente Exatamente. dele, né? Eu não posso criar problema para ele, eu tenho que entregar a solução completa. É isso que eu faço. Inclusive, Isso é um diferencial, né? Porque a gente estava falando agora, né, da questão da qualidade. Como a qualidade de impressão realmente virou uma commodity, né? sim. Então, assim, o que vai fazer diferença? Esse é um ponto importante. Eu estava falando que todo mundo tem qualidade, né? Todo mundo. As máquinas pequenas têm que ter qualidade. Qual que é o diferencial? Essa é a velocidade, essa é a automação, Exatamente. a questão de sustentabilidade, né? Você Porque a gente perguntou falou pra da gente o tinta. futuro. Aí a gente foi, né? Eu falo pra caramba. E... o que acontece é o seguinte, cara. O grande desafio nosso, ele já não é mais um desafio, é uma realidade. Era como conseguir ter uma máquina muito produtiva mantendo a qualidade. Então, quando você investe pouco, você tem uma máquina que vai imprimir bonito e vai imprimir pouco. Beleza? Ah, mas eu preciso imprimir mais rápido com essa máquina. Algumas máquinas você vai acelerar, mas vai abrir mão drasticamente da qualidade. Tá de acordo aí, Rony? Sim, mais ou menos? Beleza. Então, o que a gente conseguiu Elas são hoje? inversamente proporcionais, né? A gente Já conseguiu foi. atingir velocidades incríveis mantendo a qualidade. Mantendo a qualidade. Por exemplo, hoje a Durst é a única máquina do mundo que a gente tem a qualidade vendável em 2 passes. Porque não é só, a minha máquina é a máquina mais rápida do mundo. A minha máquina imprime 2.000 metros quadrados por hora. Tá bom. E quanto eu vendo? Qual velocidade sai o no material que pode ser vendido? No mercado, Com qualidade mais baixa. o modo de produção vendável no mercado são 4 passes. Tá? Na Durst, os nossos clientes imprimem em 2 passes. Isso é uma realidade. Dificilmente o cliente vai imprimir em 3 passes. É mais fácil ele imprimir 1. Então eu posso garantir que na Durst, 2 passes é o nosso módulo padrão. Então as pessoas ficam concentrando sempre em catálogos, velocidades finais, apesar que nisso a gente também não perde para ninguém. Exato. Mas A assim, velocidade máxima, né? Possível. E não é verdade, cara. Na hora de comprar uma máquina, o cara tem que ir testar. Sim. Mas também tem que testar dentro do critério. Não adianta ele levar um arquivo super complexo e falar, não, imprima isso com qualidade. Não, cara. Isso eu acho que é uma regra de ouro, né? Sempre testar a máquina. Ele quer fazer uma pegadinha pro fornecedor dele, só que ele tá fazendo uma pegadinha para ele mesmo. Verdade. O que ele tem que fazer? Ele tem que levar a realidade dele. Sim. Leva os arquivos dos seus clientes e no os dia a dia materiais que ele usa também. E pede para imprimir em todos os módulos. Desde 1 passe a 8 passes, os seus clientes, os seus arquivos do dia a dia. Terminou? Anota. Quantos porcentos dos meus trabalhos com essa máquina eu vou imprimir em 2 passes, 3 passes ou 4 passes? Isso determina uma velocidade real de um equipamento. Não, tem que cronometrar, né? Quando começou até o final da impressão da imagem. Hoje a gente fornece todos esses dados assim em 2, 3 cliques nós temos exatamente esses dados, não precisa nem cronometrar. Se o cliente quiser, ele pode fazer, né? Porque hoje nós temos também a parte de software muito desenvolvida dentro da Durst, né? Então isso aí já tem a ver com a questão da automação também, né? Porque a gente falou agora de qualidade e de velocidade, mas assim, quando a gente está falando de produtividade, ela é uma coisa um pouco maior. Ele falou exatamente a palavra que a gente tenta focar. A gente, cada vez mais, a gente fala, não, esquece velocidade, cara. Velocidade não é nada. Velocidade é uma coisa, produtividade é outra. É o quanto eu produzo, não é quanto rápido é a minha máquina. Não adianta ela ser rápida e você demorar um montão para acertar a máquina. Ela é rápida, né? Ou só ela imprimir, ter né? ou ela ter várias paradas. Isso não é nada. Ou ela ser rápida e não entregar a qualidade que você precisa, aí você tem que pôr ela lenta. Então a palavra de ouro é produtividade. E o Rony lembrou muito bem. O nosso software hoje, você tem uma previsibilidade quando você ripa o arquivo, em quantos passos você vai imprimir, o quanto você vai gastar e quanto tempo, né, você vai terminar esse job. Inclusive através de gráficos, né? Inclusive o cliente previamente tem o custo desses trabalhos, se ele assim quiser. Então até na hora de um momento de concorrência, né, ele pode chegar muito perto do real, né? Ele faz a pré e depois ele confere o quanto gastou e te entrega o valor real. E quando a gente está falando de produtividade, assim, o que hoje é mais gargalo, assim? Não é mais a impressão, né? Porque o acabamento. É o acabamento ainda, né? Então, sim. E aí também, assim, quando a gente está falando de software de produtividade não deveria estar pensando, principalmente, ou atacando onde é justamente a dor, que é o gargalo, que no caso é o acabamento. Então, assim, tudo bem que, por exemplo, a Durst é uma fabricante de soluções de impressão. Mas de software também, né? E o software hoje está integrado com a produção toda, né? Então, assim, não tem como vocês pensarem só
da impressão, né? Se o gargalo hoje também é acabamento, né? Só para você ter ideia, tem algumas características da impressora, né? Ainda mais ligada à nossa linha P5. A gente fala muito em P5 porque hoje ela é a principal máquina do mercado de comunicação visual, né? De grandes formatos do mundo. Então, a P5 tem algumas ferramentas, uma delas é o Multitrack, que na realidade muita gente vê como uma ferramenta de impressão, mas ela é uma ferramenta de acabamento, onde você consegue imprimir até 6 chapas ao mesmo tempo, chapas menores. E por que o Rony está falando que isso daí é uma ferramenta de acabamento? Porque em vez de você precisar de uma mesa de corte para cortar, que tem toda a questão de tempo envolvido, você pode usar equipamentos mais antigos, inclusive, como a famigerada boca de sapo, bativinha, para você fazer esse corte em formatos menores. Você entendeu? Então, pensando no acabamento aí, né? É uma solução que, na realidade, não está pensando só em facilitar a impressão, tá pensando em gerar um fluxo melhor até a entrega do material, você entendeu? Mais uma vez, a impressão não é a vedete, sabe? É só uma fase. Então a gente tem que olhar como uma fase, não como o trabalho inteiro. Imprimir, tá pronto? Não, tem um monte de outras coisas. Né? Eu acho que essa é uma tendência, né? Que acho que inclusive já vem vindo assim no mercado de não olhar só no particular da impressora, mas olhar no geral, né? É exatamente isso. Tem coisas que eu não posso adiantar agora, né? Que são ligadas muito à estratégia da Durst ao futuro, mas eu queria fazer um exercício aqui com vocês, tá? Imagina você ter um fornecedor que consegue enxergar a sua empresa do começo ao fim. Ele consegue saber quem são os seus fornecedores, quais são as medidas de materiais que você tem. Quando você recebe um arquivo, esse mesmo fornecedor ele consegue checar esse arquivo. Se tiver algum problema com o arquivo, ele consegue fazer a devolutiva para o seu cliente final sobre atualizações do arquivo. A partir do momento que você definiu a campanha, esse mesmo sistema vai fazer o PCP de maneira automática, independente de você ter 4 fornecedores diferentes de mesa de corte ou impressoras. Ele sabe o quanto cada máquina consegue fazer em termos de velocidade, produtividade e formato. Então, esse sistema vai dizer para você, você vai pegar esse material, você vai imprimir naquela máquina, naquele formato, nessa direção ou nessa direção, você vai imprimir. Se você tiver mais espaço, ele pode compartilhar a máquina em 2 partes, imprimir uma campanha do lado direito, outra campanha do lado esquerdo. Exato. E aí ele vai dizer para você, essa campanha você vai cortar naquela máquina, essa campanha você vai trocar nessa máquina. Você tem tanto de tempo no material humano para levar daqui para lá, e você tem que ter uma produção em 1 hora de tantas chapas. Se você não tiver essa produção em tantas chapas, você está com um problema de material humano que você precisa ter um pouco mais de atenção. Ao terminar isso aqui, você vai ter a parte desse material indo para a transportadora. Então imagina que você consiga ter um sistema que consegue enxergar a sua empresa da chegada do arquivo até a saída e te mostrando aonde é o seu problema. Com total inteligência. E, de repente é no treinamento das pessoas, é a forma com que as pessoas estão manuseando o material, é a forma que você está cortando o material. Não corte dessa maneira, corte deles, não use a fresa, use a halter ou vice-versa. Essa ferramenta aqui te parece ser mais rápida, só que não, está sendo mais demorada porque você tem que passar 2 vezes. Então imagina... Isso é sempre em tempo real e sempre dando feedback imagina na hora ali. Dessa maneira, onde você tivesse um robô, né, olhando a sua empresa de cima e dizendo para você a melhor maneira produtiva. Enquanto isso, a gente tem ainda clientes discutindo o preço de tinta e quantos % é o preço de tinta no projeto final, gente? Mas você está falando de inteligência artificial, né? 5% do valor da tinta no produto final? E aí você está tentando discutir 10% sobre 5% e você está perdendo 30% no seu processo produtivo porque você não está aproveitando o seu material, as pessoas não estão trabalhando de maneira produtiva como deveriam. Então a ideia é você conseguir entrar dentro de cada cliente, independente da impressora que ele use, é ajudar o cara a ser eficiente. Então a palavra do futuro não é mais velocidade e não é mais qualidade, a gente já chegou num platô. A gente chegou num platô agora, as evoluções serão pequenas, não tem mais para onde evoluir. Chegou no teto ali, né? Em termos de qualidade e velocidade. É só você colocando mais cabeça, deixando a máquina mais cara. Mas isso não é uma revolução
da tecnologia da impressão digital. Não sei se você vê dessa maneira, mas a gente meio que entrou num platô. O que vai acontecer agora é para onde mais a gente consegue fazer esse negócio funcionar bem. Então a gente vai ter IA ajudando o cliente, no PCP, vamos ter um software cada vez mais dinâmico, robotização para grandes empresas. Robotização, quando você fala, é principalmente de nessa repente, de carregar, descarregar ou de mídias repente alguns processos, ou você tem aí o uso do robô para fazer aquilo funcionar como um relógio. Em escalas industriais, por exemplo. Hoje nós já temos sistemas que não tem a mão humana. O robô carrega o material, a impressora faz o trabalho dela e outra mão robotizada tira o material da máquina e pode abastecer diretamente as mesas de corte ou um pallet, enfim. Robotização plena ali. Exatamente. Nós já temos isso. Inclusive chama robótica. Sim. A gente ajudando o cliente a ser mais eficiente, ele começa a entender que o problema não é o preço da tinta. Não que a gente atue com tintas caras, não. O nosso preço é muito competitivo, tanto que ninguém usa tinta paralela. O problema é que o empresário, ele coloca a culpa no material e na tinta. Só que ele não está aproveitando ao máximo a tinta e o material. Ele gasta a tinta à toa, ele não está usando o software dele da maneira adequada, está jogando tinta fora. Ele poderia imprimir a mesma qualidade, gastando menos. Ele podia imprimir o mesmo arquivo em menos passadas, com a máquina adequada, fechamento de arquivo correto. Então tem um monte de coisa que o cara podia economizar dinheiro e tempo, mas ele ainda está concentrado no preço do material e preço da tinta. Preço do material e preço da tinta. E isso responde porque o soft signage não é uma realidade no Brasil hoje. Porque ainda o cara olha o preço do tecido e quer comparar com a lona. E não vê o todo ali. E o quanto no ponto de venda, um tecido bonito, grande, bem apresentável, vai chamar a atenção e ter mais impacto que o material feito em adesivo ou lona. E um detalhe... E aí também tem a questão da sustentabilidade aí também, né? Sim, que é um outro ponto também que a gente tocou aqui meio de leve quando a gente comentou as tintas, né? Mas é também um outro fator, além da qualidade e da velocidade. Luiz, a Durst possui no telhado, né? Em toda a cobertura da fábrica na Itália, uma verdadeira fazenda de energia. Então isso daí faz parte do DNA da Durst. Hoje, se você pega, por exemplo, nós falamos aqui de velocidades, produtividades, mas quando a gente fala dos equipamentos multipass, hoje nós temos equipamentos multipass que chegam até praticamente 2.000 metros quadrados por hora, isso falando em velocidade, não estou falando produtividade, chegando a perto de 2.000 metros quadrados por hora, gastando bem pouco, muito menos do que outros sistemas também de alto volume. Então, você falou multipass? Eu falei de multipass, multipass. E por que a gente não imprime isso em single pass, Rony? Boa pergunta. A Durst não conhece single pass? Acho que a Durst, certamente a Durst é a empresa que mais conhece single pass no mundo. Porque se ela conhece, ela não tem isso em grandes formatos? Não tem uma máquina UV single pass? São vários fatores, né? Mas a Durst é a empresa que mais conhece single pass no mundo. Tanto é que nossos equipamentos voltados para a área de cerâmica, né? Onde nós temos players aqui que passam de 20 máquinas aqui no Brasil. As principais marcas de porcelanato hoje no Brasil. Tudo usa Durst. A nossa máquina de rótulo e etiqueta tal, ela também é uma single pass. Então, se fala assim, a Durst não conhece, não. Nós conhecemos muito. Nós temos as máquinas de embalagem também, que é um desenvolvimento junto com a Koenig Bauer, que tem a SPC 130 e tem... Quando você fala embalagem, é o quê? Flexível ou... Embalagem corrugada. Ou cartucho. Ou cartuchos, né? Com tinta base d'água, realmente voltada para sustentabilidade, né? Não single pass UV, né? Como existe por aí. Mas por que a Durst não utiliza nos grandes formatos? Justamente pelo próprio nome que eu acabei de dizer, formato, né? Hoje nós temos nossas máquinas, a P5, que vai até SMP. SMP é de Super Multipass. Então é uma máquina que fornece um alto volume de impressão, com alta possibilidade de configuração, tem a 3,50 metros de área de impressão, né? Então eu tenho uma liberdade... a questão da versatilidade. Essa é a palavra-chave. Exatamente. Uma máquina que imprime flexíveis, de forma natural, uma máquina que imprime rígido também muito bem, inclusive em rígido, essa máquina, ela mudou
a forma de você entender a imagem gerada, impressa, versus o material. Por quê? Olha só, com o lançamento da SMP, da P5 SMP, a Durst desenvolveu uma tecnologia chamada DSA, que é Digital Substrate Alignment. Como que funciona isso daí? Todo mundo, inclusive nós, até um tempo atrás, nós alinhávamos o material na entrada da impressora, porque a imagem era fixa. Né? Então, se o material tivesse um pouquinho torto, essa imagem fixa ia ficar torto, não ia conseguir fazer um frente e verso nem nada. Que é outra vantagem em relação a multipass, em relação a single pass. A single pass tem sérias dificuldades para fazer. Não consigo fazer um frente e verso com registro. Né? E aí, o DSA, como que ele funciona? A máquina, ela verifica como que está entrando o material, qual que é a torção necessária de uma chapa para outra e movimenta a imagem dentro da impressora. Ela tira uma foto e adapta o arquivo ao material. Chapa. Porque o tracionamento é tão rápido, exato, que se você perder alguns milímetros no posicionamento da placa e você precisa fazer frente e verso, ele adapta o arquivo à placa. Isso é incrível. Então para você não perder tempo e material. E a carreagem é tão grande, e até, desculpa complementar isso, Rony, claro, mas por que a movimentação, por exemplo, do carro de impressão, ele já não tem rolamento mais, porque os rolamentos não aguentariam o peso do carro. Ele tem os mesmos sistemas dos trens. Você tem um colchão de ar que é ativado e aí você empurra esse carro de impressão por um motor linear magnético. Então, você não tem vibração. A carreagem não rela. Em outras palavras, a carreagem não encosta, não tem contato físico com o eixo. Você não tem vibração, você consegue ter uma definição muito maior. Né? E com esse sistema DSA, que alinha digitalmente o substrato dentro da máquina, né? Ou melhor, a imagem em relação ao substrato, você tem um frente e verso perfeito. Inclusive que pode ser testado da forma mais correta que existe, com o alfinetezinho. Vai estar 0, 0. Você entendeu? Então, isso pode testar na prática lá, que realmente... Então, aí são alguns precisão, pontos. Né? Exato. Precisão também é um outro termo, né? Que vem aí além da sustentabilidade, da velocidade. Que também... Quer dizer, se bem que ela está mais atrelada à questão da qualidade, né, de imagem, né? Sim. A precisão. Então, acho que... E todos esses pontos, assim, e alguns outros, questão de... Quando você fala de qualidade, a gente fala de resolução, né? Existe anos-luz maior a resolução de uma máquina multipass em relação a uma single pass. Então, são vários detalhes técnicos que fazem com que a Durst não acredite na multipass, na single pass para o mercado de comunicação visual e grande formato. Você não tem previsibilidade de material e nem de job. A single pass é maravilhoso para o cara que trabalha com corrugado, por exemplo, que ele sabe o tamanho das caixas, ele não sabe os arquivos, o que ele vai imprimir. Mas as caixas têm tamanho padrão. Então ele vai ter 2 ou 3 tipos de formato de material e vai colocar na single pass, vai ser uma maravilha. Aí você vem, eu estou no mercado corrugado, eu tenho limitação ecológica, eu preciso ter uma tinta à base d'água, porque se eu for transportar brinquedo, alimento, eu já não consigo uma tinta UV normal. Isso responde por que a Durst aposta no single pass para a embalagem e não aposta no single pass para grandes formatos. O cliente de grande formato ele precisa de versatilidade. Exato. Você não consegue ter versatilidade com um equipamento single pass. Single pass é para produção pré-definida. Poucos SKUs. E falando nisso, vocês lançaram recentemente, que estão trazendo aqui para o Brasil desde o ano passado, a Rednor, né? Sim, minha então, queridinha. E essa tecnologia, bom, queria que vocês falassem um pouco mais eu dela. Eu vou deixar para o Rony falar tecnicamente da Rednor e eu vou falar só de maneira macro a importância desse produto no mercado brasileiro. Pode ser? Claro. O Rony entra mais na parte técnica e eu vou falar na parte estratégica do produto. E aí, na verdade, assim, já aproveitando o gancho também, provavelmente vocês vão levar ela na Expo Print, né? Confirmado, que a gente vai com certeza, confirmado. Expo Print teremos agora... 4 equipamentos na Expo Print. Teremos a Rednor, teremos a Colex, uma cortadora incrível de escala industrial. Equipamento 100% americano, vendido com exclusividade pela Durst na América Latina. Isso é importante, é aquilo que a gente estava falando, né? De você fazer uma solução casada. Aí a gente vai ter a D4, que hoje
o equipamento mais rápido que a gente pode dizer hoje em termos de entrega real de qualidade versus velocidade, a Deform, que é um equipamento incrível, com 3,50 m, que é a P5 350 HS Deform, e teremos a TAL, a máquina de rótulos e etiquetas. Nosso portfólio estará muito interessante. Falando da Redner, a Durst ela vem sofrendo muito, principalmente a Durst Brasil nos últimos anos, por não ter um equipamento 320 entry level, tá? Todos os nossos concorrentes, eles entenderam ou adaptaram a estratégia deles e começaram a produzir equipamentos chineses e vender com a marca deles no Brasil. Tá? É um esquema OEM, né? E assim, a Durst ela entende que ela não vai fazer isso com a marca dela. Tá? Ela não vai colocar o nome Durst no equipamento que não foi fabricado na Áustria ou na Itália, que são as nossas fábricas, entendido? Você vai comprar uma bolsa Louis Vuitton para sua esposa. Você tem a opção de comprar da Louis Vuitton na Itália, ou você poderia comprar uma Louis Vuitton mais barata na China, mas que não traz toda aquela história, aquele glamour da Louis Vuitton. O que você compraria? Da Itália, né? Porque você não está comprando o preço, está comprando uma experiência. É uma coisa que está por trás do produto. É a mesma coisa, vai comprar um Brunello de Montalcino. Você não vai comprar um Brunello na África do Sul, ou no Uruguai, ou na Argentina. Porque é ali o berço, é ali que nasce aquilo. É a origem, né? Então, as máquinas Durst têm que ser fabricadas na Itália, com aquele padrão de qualidade, ou mesmo na a Vanguard, porque a Vanguard foi Aí eu vou entrar na Vanguard. A Vanguard é uma empresa americana que começou a fazer produtos muito bem feitos e começou a fazer um sucesso tremendo nos Estados Unidos. As máquinas eram projetadas nos Estados Unidos, eles faziam a parte estrutural na Ásia, voltava para os Estados Unidos e eles faziam uma montagem final com componentes de primeira linha. Então eles se diferenciavam das máquinas chinesas ou das máquinas asiáticas mais baratas, porque eles ofereciam ali um preço parecido, mas com uma qualidade melhor, uma confiabilidade, uma robustez. Então a Durst entendeu que eles estavam ganhando muito mercado nos Estados Unidos e comprou a Vanguard. Hoje a Vanguard, ela é uma empresa da Durst, tá? Então quando se fala de Redner, ele é o equipamento que a Durst Brasil precisava. Nós perdemos muito tempo e muitas negociações para os nossos concorrentes, porque eles venderam máquinas de 3,20 metros a um preço acessível, que eram máquinas chinesas. Com o respaldo deles, a garantia deles, está tudo certo. Tudo certo. Só que eu não tinha esse produto, eu só tinha a P5, que é um produto puro sangue, como o Rony disse. Agora eu tenho uma solução. Eu tenho a Redner, que é uma Vanguard, que mais uma vez, depois da chegada da Durst, melhorou ainda mais, porque todos aqueles componentes que a gente já turbinava a máquina nos Estados Unidos, a gente teve acordos mundiais, por exemplo, com fornecedores de P5, que a gente conseguiu, vamos então adaptar essas mesmas peças que a gente está usando na Vanguard aqui, vamos trocar as que são melhores por peças que a gente usa na Durst, porque agora a gente é mais competitivo no preço da peça. Eu não compro mais para a Vanguard, eu compro representando o grupo Durst. Então a chegada da Durst, ela fez com que o que era bom em termos de componentes ficasse melhor para a Vanguard. Então a gente tem uma máquina hoje com componentes mesmos fornecedores que eu tenho na Durst, na Vanguard. Só que é uma máquina que o chassi dela é asiático e a gente faz a montagem final dela em Atlanta. Aí agora eu consigo oferecer uma máquina a um preço competitivo para o meu cliente final. A tinta é da Vanguard. Vanguard também. Da Vanguard. Fabricada nos Estados Unidos. Tanto a tinta quanto a máquina. Aí vem o lance. Eu acho mais honesto. Porque eu tenho um produto que é 100% italiano, como o Rony diz, mas se você ainda não tem um budget para chegar lá, e eu vou te ajudar a chegar lá, eu tenho essa máquina aqui. Mas ela não é uma Durst. Mas é uma máquina legal, eficiente, robusta, de uma empresa que pertence à Durst. Então eu acho esse posicionamento da Durst, ele é um posicionamento honesto. Se você me pergunta se eu pusesse o nome da Durst numa Vanguard, eu venderia mais? Muito mais. Mas a Durst não vai querer isso. Ela quer que a pessoa que compra uma Durst entenda que ela está comprando algo fabricado pela Durst. Como o exemplo que eu usei para você agora, por exemplo, de uma bolsa, uma Louis Vuitton, por exemplo. E aqui no Brasil... É como se fosse realmente uma entrada. Sim, é uma entrada. E inclusive é uma experiência Durst. Porque quando eu digo experiência Durst, é uma experiência do cliente com a gente. Também, exatamente. Né? Serviço, tinta. A minha equipe técnica, que hoje eu posso certamente falar que é a melhor equipe técnica que existe no Brasil,
sem dúvida nenhuma, a única que tem um repair center de cabeça de impressão. Técnicos certificados pela Itália. Técnicos exatamente na fábrica, tudo. Então, hoje nós temos uma equipe extremamente profissional que vai também dar suporte nessas máquinas. Né? E por outro lado, essa máquina, até brinquei, falei, minha queridinha, por quê? Eu tive a honra de poder receber esse material da Rednor antes, né, da nossa equipe, e ao ver os detalhes dessa máquina, o quanto ela é robusta, o quanto essa máquina pode produzir. Luiz, só para você ter ideia, essa máquina ela é tão produtiva e tão robusta que a Durst não vende essa máquina na Europa. Porque poderia tirar vendas da P5 normal, da P5 350 normal. Ela compete de igual para igual. E bate, eu não tenho nenhum problema em falar. E ela bate é uma palavra muito forte. Ela ganha, compete, né? Compete e ganha de todas as concorrentes do mesmo segmento. Todas, sem exceção. Um preço extremamente competitivo. Uma máquina que gasta pouca tinta, uma máquina que tem muito recurso, uma máquina que imprime 2 materiais ao mesmo tempo, 5 chapas ao mesmo tempo, uma máquina que você tem controle de impressão por pedais, o que traz isso daí, esse controle por pedais? Ele vai trazer com que você tenha só um operador trabalhando na máquina, você não precisa de 2 operadores. Então, detalhes assim nessa máquina muito, muito legais. Entendeu? Então, para mim, foi uma grata surpresa a Rednor, e agora nós teremos na feira, né, essa máquina sendo exposta. Já temos uma instalada no Brasil, temos mais unidades chegando. Certamente é um sucesso. Eu não vou falar nem será, já é um sucesso. Eu acho que a parte mais importante, complementando o que você está falando, Rony, é toda a infraestrutura da Durst hoje trabalhando para a Vanguard, tá? Então, hoje nós temos uma equipe técnica de 15 pessoas, todas elas formadas pela fábrica, com alto nível de conhecimento. E hoje o nosso tempo de resposta é de 30 minutos. O cara vai chamar do técnico, em 30 minutos eu estou entrando na máquina dele para fazer um atendimento. Hoje, mais de 80% dos problemas são resolvidos de maneira remota. Tá? Dos atendimentos que a gente precisa ser presencial, menos de 20% eu preciso trocar peça. Entendeu? Então, assim, imagina que eu tenho hoje aproximadamente 5 milhões de euros em peça no Brasil. Isso é muito importante, né? Porque isso na verdade é muito dinheiro. Se a máquina para, você está perdendo dinheiro, né? Assim, eu sou obrigado a manter essas peças, a Durst me obriga. Por questão de segurança, e todo ano eu tenho que fazer depreciação contábil dessas peças que eu acabo nunca usando. Então, assim, o nível de preocupação com que a Durst tem para o cliente não ficar parado é uma coisa incrível. Lembra da sociedade? Para gerir uma empresa assim, sim, é difícil para mim. É difícil gerir uma empresa para mim, porque eu sou obrigado a administrar um estoque gigante que a maioria não tem giro, as peças não saem, mas eu tenho que depreciar, e aí eu tenho que entregar um número no final do ano. Imagina o quanto difícil é para mim equilibrar esses pratinhos todos, entendeu? Mas tudo isso que eu falei... Porque elas ficam em estoque e não vão ser utilizadas. Exatamente. Mas tudo que eu falei sobre a Durst, ela está à disposição da Vanguard. Só para poder complementar o que o Rony falou agora. O que está de melhor, além da máquina ser espetacular, né, ser muito confiável, robusta, o que está de melhor está atrás da máquina. São serviços que já são bem juntos. O cliente não consegue enxergar, mas ele consegue sentir no dia a dia. Então, e aí, aproveitando também esse gancho, né? Quais são as reais apostas, principalmente da Durst Brasil, agora para 2026? Como um todo, não só o mercado de impressão grandes formatos? Que a gente já falou da Rednor, eu sei que é uma das apostas. A Rednor é a grande aposta no mercado de grandes formatos, porque vai abrir um leque da gente atender clientes que são médios e que estão ganhando escala industrial. E esse cara a gente vai ajudar ele a crescer para ele ir para a Durst no futuro. Ponto. Acho que é uma estratégia bem clara. A VR6 é a máquina hoje mais legal para o segmento de flatbed e entrelevel, cara. Uma máquina extremamente barata, máquina rápida, consumo de tinta baixo, máquina é incrível. É incrível. Cara. É meio que até para substituir quem está querendo trocar a solvente, né? Tem uma solvente, ela fala, agora eu quero entrar para um... Sim, pode ser considerada a primeira UV, ou até mesmo o cara que já tem uma UV muito pequena, muito lenta e que precisa ganhar escala. Tá em processo de crescimento, muito interessante. Então, custo muito, muito competitivo. A VR6 tem um custo baixíssimo. Aí tem o desafio, a P5X, que vai fazer projetos especiais.
eu e o Rony temos uma missão muito interessante esse ano, que é ajudar no desenvolvimento do soft signing no Brasil. Exato. Dizer para você o quanto eu estimo de máquinas vender agora não dá, mas eu acho que a gente ainda tem um bom trabalho para fazer de convencimento do cliente lá na frente, porque ele tem que pedir. Sim. Para a gráfica, para o fornecedor dele, eu né? quero comprar tecido, eu quero fazer isso, porque realmente é uma aplicação muito interessante. Rótulos e etiquetas é o segmento que mais cresce percentualmente dentro da Durst, que a gente tem uma solução incrível para o cara que sai de single flexo. pass, viu? Para quem acha que a gente não... E a gente sabe mais ou menos. E é a gente conhece esse mundo, viu? É meio que também entrando na parte de impressão de tecnologias mais tradicionais, né? Tipo flexografia, por exemplo. Né? Ela já vem também pegando essa... Todos os nossos clientes que compraram a Tal, eles são clientes flexo, a maioria. Né? Tem um cliente só que é o Web2Print, que é a Printi, que é a maior gráfica web hoje do Brasil, né? E uma das maiores do mundo, que faz parte do grupo Simpress. Mas assim, é o passo do cara que já está imprimindo muito bem com flexo e está entendendo que ele está perdendo demanda porque as quantidades são pequenas, entendeu? Então a Tal hoje é um equipamento que a gente já está com essa tecnologia há 13, 14 anos. Quando ninguém acreditava que era possível ter uma máquina single pass UV trabalhando para rótulos e etiquetas. Então, realmente, eu acho que as duas grandes apostas são essas. E a gente comprou uma empresa têxtil chamada Aleph há 2 anos atrás. Então, além da Alpha, que é o melhor equipamento de impressão tecido industrial do mundo, com preço industrial, a gente tem a Aleph agora, que é uma fábrica que a gente comprou em Como, na Itália. A gente está movendo o nosso centro de fabricação e pesquisa têxtil só para lá. Então a gente vai ter agora, continuar com esse portfólio que é a Alpha 330 e 190. E aí a impressão direta... E a Aleph, sempre impressão direta. E a Aleph, que também é para impressão direta, mas com um preço de investimento mais acessível. Mas aí, na verdade, para atender todas as indústrias têxteis, na verdade. O foco nosso é indústria mesmo, tá? Indústria não é mesmo. tanto sublimação. O mercado de sublimação hoje no Brasil ele é muito poluído por máquinas pequenas, imprimindo em papel, máquina mais barata, papel mais barato e ponto. No nosso caso, o nosso foco específico no Brasil é impressão direta. Porque aí a história é outra, você precisa de um equipamento mais robusto, você precisa de um equilíbrio de cor muito assertivo, porque o que você imprimiu já é a cor final. Né? É um desafio diferente para atender a indústria têxtil mesmo. Sim, no caso, a indústria de cama, mesa e banho ou moda, né? Que são os dois principais segmentos. Aí, no caso da sublimação, ainda está atacando o pessoal dos grandes formatos. Hoje no Brasil, sublimação é um mercado majoritariamente, a maioria dos nossos clientes hoje, eles têm máquinas pequenas imprimindo em papel. Tá. O Brasil não é existem pouquíssimas empresas que têm máquina industrial hoje fazendo sublimação em tecido. E assim, não compensa, porque na verdade quando você tem uma máquina que faz impressão direta, e aí você está tirando o papel, você está tirando a calandra, né? Então, assim, compensa muito. Não compensa lá no custo final. O problema é o seguinte, que para você fazer a impressão direta, você precisa também investir num tecido melhor. Só que, mais uma vez, mentalidade do preço baixo a qualquer custo. O cara vai comprar qualquer papel, qualquer gramatura, qualquer tinta, a qualquer tecido. Na sublimação, a dependência da qualidade do tecido é muito menor do que na impressão direta. Na impressão direta, você tem que ter um tecido legal para você ter um bom resultado. Exatamente. São, assim, apesar de ser tecidos, são públicos diferentes ali, né? Que a gente tá lidando. É um mundo extremamente técnico. Extremamente técnico. Não parece, mas é. Olha, pessoal, acho que a gente cobriu bem aí. Acho que assim, na verdade, assim, se a gente pudesse, a gente ficava aqui ainda horas conversando, né? Porque ainda tem bastante, tem bastante coisa pra gente falar sobre tendências aí, tá? Mas acho que a gente cobriu bem, né? Eu agradeço o convite, a oportunidade de falar sobre isso antes dessa feira, que a gente tá cheio de expectativas. Tá 4 anos esperando essa feira. Com muitas novidades, né, Mani? Inclusive, Luiz, porque a Expo Print, na verdade, ela é maior que é a Copa do Mundo nossa, né? Então, assim, ela pega todo o mercado de impressão, né? Não só de grande formato, né? Nós estaremos, junto com a Koenig Bauer, um stand só para nós todos. Se não estou equivocado, é o maior stand da feira. Convido todos para conhecerem as nossas soluções de impressão. Vai estar lá, a minha queridinha Rednor estará lá,
A Colex, como o Pi falou, a mesa de corte fantástica. A P5 350 HS de For, certamente. Material, né? A máquina... Vai estar com flor, com a tinta flor. Não, essa não. Essa é a de For. Essa é a de For. produção. Essa é de alta produção. Tá. Inclusive, arrisco dizer que é a máquina multipass de maior produtividade em solo brasileiro, tá? Do momento. Então, convido todos a conhecer essa máquina, que realmente é algo diferenciado mesmo. E, além disso, teremos também a oportunidade de você a conhecer a Tal e eu conhecer o Rony pessoalmente, esses ir olhos lá. pessoalmente dele aqui. Você não vai E o perder essa Ricardo oportunidade, também, né, não é cara? muito boa, mas se Vai quiser ir perder para essa isso também. oportunidade? Não pode, né? Dia 24, né? Começa, 24 de 24 março. a 28, isso. É no Expo Center Norte, né? Expo Center Norte. Sim. É uma feira São que Paulo, realmente é uma virada aí Todos os pavilhões, Ah, né? porque gráfico e impressão precisa ir na feira. Não tem escapatória, nem que seja um dia, mas Não tem precisa desculpa, ir. até sábado vai ter feira. É, E estaremos lá no sábado. Estaremos lá no sábado. Desde o começo até o Cansados final. O que restará de nós estará ali. É isso aí, eu agradeço a participação do Ricardo, do Rony, e aí também pedir para o pessoal. Na verdade, assim, esse nosso podcast aqui vai estar no nosso canal do YouTube, integral. A gente também vai fazer as divulgações todas nas redes sociais, no próprio site lá do infosign.net.br. E sempre pedir para o pessoal interagir, né? A gente vai colocar. Tem todo esse material, é importante para o pessoal interagir, então mandar dúvidas, questões, inclusive entrar em contato direto com vocês também. Vocês têm. Claro. Qual que é a rede social de vocês? Qual que é o número? A Durst, nós temos também YouTube, Instagram, Facebook, tudo é DurstBR. Né? Então, nos sigam lá, vocês terão mais informações do que a gente faz, como a gente faz, as oportunidades que existem. E tem o site também da DurstBR, né? Você tem o site também, né? Que aí tem os contatos aí. Isso. Também pode entrar pelo durst-group.com. Né? Se você entrar no durst.com.br, você vai entrar num portal que você vai poder escolher aonde você quer ser direcionado, que é para o nosso site principal, né, com os produtos da Durst. Se você quer saber mais dos produtos Vanguard ou Colex. Então é legal que esse portal já dá uma ideia para você do site específico para cada tipo de produto que você precisa. Então, esse é o durst.com.br. E também, se alguém quiser acessar diretamente ao durst.com, é durst-group, né? Então, é isso. E acessem mais uma vez as nossas redes sociais, nos sigam, tudo. E feira também, né? Não deixar de participar da feira e ir lá no stand de vocês. Estaremos esperando para um café e muita troca de informação, discussão técnica. Tem que a gente gosta. muita novidade, muita coisa bonita rodando, muita coisa boa rodando em alta velocidade, alta qualidade. Enfim. Bom, então tudo que vocês precisam. A gente se vê lá. Obrigado mais uma vez. E até uma próxima, porque até a próxima. Vai ter uma terceira, quarta vez ainda com o Rony, né? Vamos lá. Exatamente. Obrigado. Valeu. Um abraço, tchau.